Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito especial, muito interessante. Eu quero falar hoje com você sobre o jejum, o poder que muitos não conhecem. Mas antes da gente falar, não se esquece de deixar o seu joinha, não se esquece de compartilhar e não se esquece de fazer a sua assinatura aqui no nosso canal. Fazendo assim, todas as vezes que você receber um vídeo novo, todas as vezes que nós gravarmos um vídeo, você vai receber com exclusividade aí na sua casa. Eu quero falar hoje sobre o poder do jejum. É um poder que muitos desconhecem. E quando se fala de poder, as pessoas ficam pensando, será que eles são fanáticos? Será que isso é exagero? A Bíblia nos dá respaldo para tudo isso. E o que vocês vão ouvir hoje aqui, o que vocês vão aprender hoje aqui, o que vai acontecer hoje aqui, vai fazer com que coisas se destravem na sua vida. O que hoje você vai ouvir, o que hoje você vai aprender, vai fazer com que coisas que estavam travadas na sua vida venham a se destravar hoje mesmo. Esse vídeo surgiu de uma mensagem que nós pregamos em nossa igreja algumas semanas atrás. É muito importante que você siga à risca o que vamos falar, porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito são muito sérias. E muitas pessoas não dão importância para isso. O fato é que Deus é um Deus exigente. Quero passar para você hoje aqui 12 passos para você jejuar. E é claro, é óbvio que tudo que a gente fala aqui no canal, falamos com respaldo na palavra de Deus. Temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Então vamos usar a palavra de Deus para explicar para você o que está contido, o valor, o segredo, a chave, o conteúdo, o poder que vai destravar coisas na sua vida através do jejum. O primeiro texto que eu quero usar hoje é o de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. E te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender o que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O segundo texto que eu quero usar agora para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, é o de Mateus capítulo 4, verso 4. Lembrando que essa mesma passagem nós encontramos no Evangelho segundo escreveu São Lucas no capítulo 4. Mas eu quero ler agora Mateus 4, 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um outro texto que eu quero utilizar nessa hora para a nossa reflexão é o de Marcos capítulo 9, versos 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Como eu disse para você, hoje eu quero falar de algumas coisas que vão destravar algo na sua vida. Coisas que estavam travadas, que vão começar a destravar a partir de hoje. Por isso é muito importante você seguir à risca, porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito são muito sérias. Deus é um Deus exigente. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas, elas querem receber bênção, mas não querem compromisso, elas não querem pagar um preço, elas não querem ser devotas ao Senhor. E isso envolve algumas coisas. Por exemplo, o jejum é uma arma poderosa de Deus em nossas vidas. Porém, nem todos conhecem. Muitos desconhecem o poder contido no jejum. Existe um poder sobrenatural quando jejuamos. E uma coisa muito boa que eu quero aqui enfatizar e dizer para você que é que quando você começar a sentir o desejo de jejuar,
é porque o Senhor, isso mesmo, é porque o Senhor Deus, Ele já colocou no seu espírito, Ele já colocou esse desejo no seu coração. Lembre-se que o Senhor Jesus, Ele jejuou por 40 dias e foi logo levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Um conselho muito importante nesse período, nessa hora, nesse propósito, esse período da sua vida que você vai entrar no jejum é o seguinte, preste atenção nisso. Quando você está num período de jejum ou num período de consagração, é importante você tomar alguns cuidados. Eu quero passar esses cuidados para você. O primeiro é cuidado com o que você fala. Segundo, não empreste sua boca para o inimigo. Terceiro, não empreste a sua boca para o murmurador e não ande com quem é murmurador. Sabe de uma coisa muito interessante concernente ao murmurador, aquele que gosta de conversar da vida alheia, o famoso fofoqueiro. E às vezes ele não é só fofoqueiro, mas ele murmura, ele questiona a Deus, ele reclama. Inclusive, eu tenho até um vídeo aí no canal, eu vou deixar aqui para você na descrição, um vídeo que fala sobre o cuidado que você tem que ter para não reclamar, não reclame. Então quando você chegar na sua casa hoje, ou aí agora que você estiver na frente do computador, quando você tiver um tempo, coloque no Google Maps. Olha que interessante. Se você colocar no Google Maps, a distância que você vai encontrar, quando você colocar no Google Maps, entre a cidade do Cairo, no Egito, até a cidade de Jerusalém, em Israel, é uma distância aproximadamente, mais precisamente, de 756 quilômetros, que é equivalente a 9 horas de carro, ou mais ou menos uns 6 a 7 dias, a distância a pé. E sabe quanto tempo Israel levou para chegar entre o Egito? Porque aqui eu estou falando sobre a libertação do povo. Lembre-se de lá no livro de Êxodo, quando o Senhor usou a Moisés para libertar o povo do Egito. É esse trajeto que eles fizeram. É esse percurso que eles levaram do Egito a Israel. Aproximadamente, se fosse a pé, como foi a pé, 6 a 7 dias. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles levaram 40 anos para percorrer este percurso. 40 anos, isso mesmo. E sabe por que eles levaram 40 anos? Porque murmuraram, porque reclamaram. Então, a murmuração ela faz, e ela fez com que Israel desse volta no deserto por 40 anos. E sabe por que muitos não rompem? Sabe por que muitos não conseguem alcançar aquela bênção que vem orando há muito e muito tempo? Sabe por que muitos não prosperam? Porque muitos andam ou dão ouvidos a murmuradores. Muitos andam dando ouvido a murmuradores. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus quer fazer grandes coisas em você. Deus quer fazer grandes coisas através de você. Por isso é preciso nos preparar. Guarde isso que eu vou te dizer. Oração e jejum não é dom, não é chamado. Oração e jejum é disciplina. Anote isso. Oração e jejum não é dom. Oração e jejum não é chamado. Ninguém foi chamado para orar. Ninguém tem o dom da oração, ninguém tem o dom de jejuar. Isso tudo é uma disciplina. E se você quiser vencer, a sua luta, tem que orar, tem que jejuar. O que eu vou acabar de passar para você aqui agora, o que eu vou passar para você aqui nesse momento é um estilo de vida. Algo que eu já faço há muitos anos, todos os dias, todas as semanas, entra ano e sai ano. Sabe por quê? Porque eu descobri que existe um poder sobrenatural quando jejuamos. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 6, o texto vai dizer: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Sabe por que Adão desobedeceu a Deus?
ele desobedeceu a Deus quando ele comeu do fruto. Porque ele comeu do fruto, ele desobedeceu ao Senhor. O que eu quero dizer com isso, e o que a Bíblia quer dizer com isso, que até o nosso comer tem que ser controlado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe que existe um poder por detrás do jejum. Existe um poder manifesto quando nós nos abstemos até da comida. O pecado de Adão foi a desobediência, mas o pecado maior foi porque ele comeu. E Deus disse para ele, não comas, e ele comeu. Por isso muitas pessoas têm dificuldade em jejuar, porque está tudo relacionado com a comida. Quando eu decido no meu coração em me abster, em me sacrificar, em me separar para Deus, Deus começa então a liberar algo sobre a sua vida. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 9, Jesus se depara com um menino que estava possesso por demônios. Observe só esse texto. Esse menino estava possesso por demônios. E às vezes o espírito jogava o menino no fogo, querendo matá-lo queimado. Às vezes lançava o menino na água, querendo lhe afogar. Os discípulos tentaram expulsar o espírito imundo, mas não conseguiram. Jesus então disse aos seus discípulos, esta casta só sai com jejum e oração. Em outras palavras, esse tipo de espírito, esse tipo de demônio só vai sair quando você jejuar. Você viu a importância do jejum? Você viu a força sobrenatural que existe por detrás do jejum? Os discípulos poderiam ter expulsado o demônio facilmente, mas por que não expulsaram? Porque não estavam preparados. O jejum nos prepara. O jejum prepara você para batalhas. O jejum prepara você para a guerra. E o jejum, ele quebra, ele destroça o poder das trevas. Por isso o inimigo tem tentado contra a sua vida e tem tentado em áreas que você não consegue resistir. Mas através do jejum você vai vencer esta batalha em nome de Jesus. E agora eu vou passar para você algumas regras de como você deve jejuar. A primeira regra, peça a Deus para colocar no seu coração a fome, o desejo para jejuar. É importante nessa hora pedir a Deus que aumente em você o desejo, a fome, a vontade, a satisfação por jejuar, por se consagrar. Segundo, determine o propósito para o jejum. Especifique o propósito do jejum. Qual é a finalidade do jejum, o motivo? Não apenas jejue de forma aleatória, mas especifique, dê uma finalidade, um propósito, um motivo. Terceiro, escolha o tipo de jejum. Olha, existem vários tipos de jejuns. Existe o jejum total, existe o jejum parcial, existe o jejum de 1 dia, 3 dias, 7 dias, 15 dias, 21 dias, 30 dias até 40 dias. Jejum total, como o próprio nome diz, é aquele que nem água se toma. Por isso o nome total. Fora disso, qualquer outro jejum ele é parcial, seja jejum de Daniel e etc. Olha que interessante, eu fiz uma pesquisa quando eu comecei o processo de jejuar. Eu fiz uma pesquisa acerca do jejum e descobri várias coisas. Eu descobri também que sim, é possível uma pessoa conseguir jejuar 40 dias e até mesmo, se pasme com isso, mais de 40 dias. O que eu vou contar para você, o que eu vou mostrar para você é a história de um jovem escocês, um rapaz, um homem de 27 anos de idade que até foi para o Guinness Book com o maior tempo sem comer na história. Ele ficou 382 dias, mais de 1 ano, sem comer nada. E com base nisso, com base nesse estudo, com base nesta matéria, eu quero dizer que é possível sim você jejuar. É claro, eu não vou dizer para você, jejue 1 ano, jejue 2 meses, 3 meses, não. Mas é possível você jejuar. Essa história que, eu não posso jejuar, eu não consigo jejuar. Eu quero dizer para você que se você quiser, você pode. Se você quiser ter vitórias
em algumas áreas da sua vida, é necessário que você jejue. Quando alguém vem contar para mim um problema que está passando, uma dificuldade, a primeira coisa que eu pergunto é: você está jejuando a respeito disso? Você está se consagrando por causa disso? Quarto requisito: prepare seu corpo para jejuar. Olha, é muito importante você se preparar antes do jejum. Não decida assim: olha, amanhã eu vou jejuar e comece a jejuar. Você pode até jejuar, mas não vai ter muito êxito. Por isso é importante que num dia antes, talvez 2 dias antes, uma semana antes, você comece a fazer uma preparação. E é importante que você não coma muito o dia que antecede o seu processo de jejum. Pensando que tem pessoas que pensam que vai armazenar gordura, armazenar energia para o próprio dia. O ideal é ir diminuindo aos poucos a quantidade de comida ingerida antes de jejuar. Quinto requisito: declare o jejum diante de Deus para receber a sua recompensa. Quando você jejuar, você tem que colocar os termos diante do Senhor. Tem que colocar os termos diante de Deus. Por exemplo, peça a Deus, diga assim: Pai, permita que eu tome água nesse jejum. Permita que eu tome suco natural, coma frutas e etc. É importante você determinar como vai ser o seu jejum. Se é total, que não vem nem água, ou se é parcial. E se é parcial, temos aí jejum de Daniel, ou jejum apenas com líquido, com suco, jejum com soro caseiro, porque às vezes as pessoas sentem fracas e é importante. Por isso que é importante você declarar, você acertar esse propósito com Deus, alinhar isso com o Senhor. Senhor, olha, se eu sentir fraco, vou tomar uma água com sal e açúcar, o que é um soro. E isso vai fortalecer o seu laço com Deus. Você está concordando com Deus e Deus está concordando com você. Sexto passo: passe um tempo de qualidade com Deus. É nesse momento que você precisa ter qualidade com Deus. O propósito do jejum é para você passar um tempo com Deus, gente. O jejum não é para você perder peso, o jejum não é dieta. O jejum é para você ter um tempo com o Senhor, um tempo de qualidade, estar na presença de Deus. Sétimo, apresente a Deus o seu corpo como sacrifício vivo. Eu vou te dar um exemplo. Olha, evite estar na frente da televisão. Evite estar na internet, nas redes sociais, todos os dias, e principalmente no período que você está jejuando. E até mesmo evite ambientes em que venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. Como assim? Conversas atravessadas, rodas de amigos que vão ter conversas que não vão edificar. Você pode estar trabalhando, mas você precisa ter esse tempo de santificação com o Senhor. Agora, para os casados, muitos perguntam isso, os casais casados. Relação sexual pode? Olha, a minha resposta é sim, claro pode. Por quê? Porque o relacionamento matrimonial, ele é santo diante de Deus. Jejuar, gente, não é parar de ter relacionamento conjugal, a não ser que o casal mutuamente entre em acordo. Oitavo, peça ao Espírito Santo que desate, libere sobre você a sua graça sobrenatural. É nessa hora que você vai ter a comunhão com o Espírito. Então peça a Ele: Espírito Santo, libere sobre mim, desate sobre mim essa graça sobrenatural. Gente, vocês vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Peça ao Espírito Santo para envolver você no ambiente sobrenatural de Deus. Peça ao Espírito Santo também para que te dê sonhos. É nessa hora que muitos vão ter sonhos, vão ter revelações, vão ter direções de Deus. Deus irá falar com você, porque você vai estar num nível de comunhão mais elevado. Nono, elimine as distrações. Não se distraia com coisas que não vão levá-lo a lugar nenhum, como usar o celular o tempo todo, pessoas te chamando para atividades, para esporte, coisas que vão te distrair. Décimo, olha, e esse é muito importante, sabe por quê? Porque sintomas físicos e emocionais vão surgir. Quando você está jejuando, sim, você vai ter sintomas no corpo, você vai ficar irritado, você vai ficar fraco,
você vai ter vontade de dormir muitas vezes, vai ter dor de cabeça, são sintomas do seu corpo, e esses sintomas são normais, e até dependendo do tempo de duração do jejum. Quanto maior o tempo, mais sintomas virão, porque o seu corpo está se desintoxicando. 11º, vá até o fim. Não quebre o jejum. Não quebre o jejum antes do cumprimento. É importante você cumprir o que prometeu ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que faz um voto e não cumpre é tolo. Por isso, muitos jejuns não são recebidos diante de Deus. Infelizmente, tenho que falar isso. Muitos jejuns não são recebidos diante de Deus, porque não foi cumprido. Você quebrou o voto. Por isso, tenha certeza que vai aguentar, que vai suportar o propósito que você fez. E por último, quando encerrar o jejum? Nessa hora é importante. Quando você for encerrar o seu jejum, seja de horas, 8, 10, 12 horas, seja de um dia, 2 dias, 3 dias, o que for. Quando chegar o momento de encerrar o jejum, faça disso uma ação de graça. Faça uma oração como se fosse uma oração de ação de graças ao Senhor. Faça como se fosse um culto agradecendo a Deus por esse tempo profético de Deus na sua vida. E você vai ver, você vai deixar comentários aí para mim, você vai me escrever, e talvez não precise escrever, mas se você quiser pode. Você vai dizer: pastor, algo foi quebrado na minha vida, algo foi liberado na minha vida. Eu me sinto um novo crente. Eu me sinto uma nova pessoa com forças maiores em Deus, forças espirituais e forças sobrenaturais. Tá aí para você a nossa explicação sobre o jejum. Use essa arma em seu favor. Espero que você tenha gostado e você já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações. Lembrando que toda semana temos um vídeo novo aqui no canal para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Tchau, shalom. Naim lehakir lehitraot sheri rie lehayontov.